Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito a data em que esse vídeo está sendo lançado, dia 15 de outubro de 2023, portanto, Dia dos Professores, para fazer um vídeo sobre esse tema. Um vídeo em homenagem a essa classe que eu mesmo pertenço. Então hoje a nossa conversa vai ser sobre uma breve novela de um escritor que já foi abordado aqui no canal. O autor de A Volta do Parafuso. Vou deixar o link aqui no card. Mas hoje eu trago uma outra novela dele, que eu devo dizer que eu gostei ainda mais. E além de nós conversarmos sobre essa obra, eu ainda vou trazer outros dois textos aqui. A conversa de hoje se inicia com A Lição do Mestre, de Henry James. Bom, antes de tudo, eu devo dizer que talvez vocês estejam ouvindo um ruído desagradável aqui no fundo. É porque está garoando. E assim, o meu quarto é telha, não é laje, né? E aí as gotas caem no andar de baixo, que também é telha. Então pode ser que esse barulho atrapalhe um pouco. Mas vou fazer o vídeo assim mesmo. Agora sim, se alguém não conhece o Henry James, saiba que ele é um dos maiores escritores de todos os tempos. Escritor de língua inglesa. Ele que nasceu nos Estados Unidos, mas que viajou o mundo, viveu pelo mundo, e a Inglaterra também tenta colocar ele no hall de escritores da Inglaterra. E nós já abordamos aqui A Volta do Parafuso, uma novela de caráter psicológico e ligada ao terror. Aliás, é preciso dizer que o Henry James ele é conhecido como um dos precursores dessa literatura que vai focar mais no psicológico dos personagens e não nas ações. Inclusive, A Lição do Mestre tem pouquíssimas ações. O mais interessante aqui são os diálogos, as discussões de ideias. Mas afinal, qual que é a história? Bem, os enredos do Henry James geralmente são simples. E esse aqui não é diferente. O que nós temos? Nós temos um jovem e ambicioso escritor chamado Paul Overt, que, embora seja jovem e tenha escrito pouco, o pouco que ele escreveu é considerado do mais alto nível. Ele assim é tido como uma joia. E ele está passando um período de férias ali numa casa de campo, para a qual ele foi convidado por uma jovem que depois ele viria até a se apaixonar. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. E essa jovem também convidou outras pessoas. É um ambiente assim aristocrático. E o escritor Paul Overt observa aquelas pessoas, porque é isso que os escritores fazem. Observam atentamente antes de escrever e percebe como que a maioria ali é superficial, supérflua. Meus amigos. Pois bem, mas existe uma promessa feita, inclusive, por essa jovem que convidou toda essa galera, de que vai chegar um convidado ilustre ali, um outro escritor, um escritor mais velho, mais renomado, um grande nome da literatura inglesa, Henry St. George, um escritor que o Paul Overt adora, assim, ele tem como um mestre. Embora nos últimos anos esse Henry St. George tenha escrito obras medianas. E os críticos apontam isso. E o próprio Paul Overt percebe vários defeitos na obra, problemas, partes assim superficiais que poderiam ter sido lapidadas. E ele, Paul Overt, até pensa que, conhecendo pessoalmente esse escritor que ele tem como mestre, ele pode vir a descobrir como que se chegou a isso, o que estava acontecendo. Pois bem, e a história vai
acontecendo entre conversas até que chegue esse encontro dos dois. É um livro assim mais com diálogos e pensamentos do que com propriamente ações. Mas antes desse encontro ocorrer, Paul Overt já dialoga com essa moça que o convidou. E assim, ele se apaixona por ela logo no início, porque além de ser jovem, bela, educada, ela expressa uma simpatia e uma vontade de conhecimento muito grande. E ela conhece a obra dele, Paul Overt, e assim, conhece profundamente, não só a dele, como também a do Henry St. George. E como ela é muito influente ali, ela fez esse encontro entre os dois. E o Paul Overt adora conversar com ela. Eu até separei um trecho aqui para mostrar o diálogo entre os dois. Vocês perceberem como que a linguagem também do Henry James, que é uma linguagem, assim, eu digo, elegante, né? Ele se utiliza de muitas vírgulas, é meio truncadinha, mas depois que você se acostuma, fica muito gostoso de se ler. Isso eu já tinha dito antes, lá no vídeo sobre a volta do parafuso, e volto a dizer novamente. Eu separei um diálogo aqui que eu achei formidável, em que Paul Overt está conversando com essa jovem e ele diz assim: eu não imaginava que ele soubesse alguma coisa a meu respeito. Ele, o Henry St. George, porque a menina fala assim: o St. George adora você também, tá? Não pense que você, por ser ainda um jovem escritor, já não está no radar dele, que é um veterano. Ele fala: nossa, eu não sabia que ele sabia alguma coisa de mim. E ela diz: pois sabe, e se não soubesse, eu lhe diria. E aí o cara: diria tudo? E ela responde: o senhor fala exatamente como suas personagens. E ele: então todas elas falam do mesmo modo. Interessante isso, né? Como que os personagens têm muito da nossa personalidade. Só que os personagens, eles devem ser diferentes, né? E a pessoa tem uma personalidade única. Quer dizer, em cada contexto nós somos um, mas há algo de fixo nessa personalidade. E aí há essa brincadeira aqui: nossa, mas você fala igual aos seus personagens. Ah, então todos eles falam da mesma forma. Ele como se estivesse se criticando, né? Muito bom. Mais para frente, uma página ao lado, tem um outro diálogo, em que ele diz assim: pensando bem, por que tentar ser artista? Isso aqui é um livro que vai refletir muito sobre arte, tá? Porque os dois personagens principais são artistas, são escritores. Para que tentar ser artista? É tão pobre, tão pobre. E ela fala: eu não entendo o que o senhor quer dizer. E ele continua: quero dizer, comparado com uma pessoa de ação, que vive a sua própria obra. E a menina responde: mas o que é a arte, se não uma vida intensa, desde que seja arte de verdade? A meu ver, é a única vida que há. Tudo mais é tão sem graça. E o diálogo prossegue. Mas você percebe que a menina, ela é reflexiva também, inteligente. É interessante essa reflexão que é feita aqui. O artista que se vê, às vezes, menor do que uma pessoa do cotidiano, prática, pragmática, porque o que ele cria está afastado da realidade. É algo ficcional, é algo imaginado. Não é ele quem está vivendo ali, são os personagens, mas os personagens estão em um outro mundo. Interessante isso, né? E a menina fala: não, mas para mim é isso que vale mais do que a vida propriamente dita, né? Prática, pragmática. O que está além dela, a arte, né? Então, muito interessante esse diálogo aqui. Bom, e aí acontece um encontro entre esses dois escritores. E assim, o Paul Overt já percebe algo meio estranho nesse seu mestre. Que ele fala assim: não, minha mulher não deixa eu fumar. Não, minha mulher não deixa eu beber. Não, minha mulher faz tudo pra mim, assim, é maravilhosa, né? Tudo é a mulher dele.
A mulher dele que gerencia a carreira dele. E o Paul Overt até diz, nossa, mas eu queria muito ter uma esposa assim como a sua. Porque na verdade ele já está de olho ali na menina. Eu até renunciaria ao cigarro para ter uma esposa como a que você tem. E aí o nosso Henry St. George diz, renunciaria não apenas ao cigarro. Há várias outras coisas também. E aí começam esses diálogos no início estranhos, mas que depois se revelam lições do mestre. Porque eu já tinha dito lá no início que as últimas obras do Henry St. George já não eram tão de qualidade assim. Você pincelava uma ou outra coisa interessante, mas eram obras medianas. Ele só tinha escrito uma obra-prima mesmo, e isso lá no início da carreira. E aí o Paul Overt depois descobre que, quer dizer, o próprio Henry St. George revela que essa vida que ele leva, aristocrática, cheia de pessoas importantes, mulher, filhos, casa bonita, cheia de móveis de qualidade, tudo isso são deuses falsos. Ele diz isso mesmo, né? Que é justamente para ter e manter e para conseguir todos esses itens que ele teve que renunciar à verdadeira arte. Isso aqui é uma ideia nietzschiana, tá? O Nietzsche vai pregar que a arte é algo que está muito acima e que se você se envolver muito com essas coisas assim terrenas, você não chega lá. E o Henry St. George diz a mesma coisa. E é por isso que quando ele encontra esse jovem escritor, que é o Paul Overt, ele fala, por favor, não seja como eu. Como assim? Não se amesquine, né? Porque eu já conheço a sua obra e assim é realmente potente. Você pode ir muito longe. Não se deixe enganar. Bom, eu vou ler os diálogos para vocês perceberem a força, né, das ideias. O Henry St. George tem um momento que chega do Paul Overt e diz assim, eu não imaginava que o senhor fosse tão bom. Mas o senhor é mesmo surpreendentemente bom. E o Paul Overt, que eu já disse que era assim, qual que é a palavra? Não é ganancioso, mas ambicioso. Essa é a palavra, ambicioso. Ele responde, e vou ser surpreendentemente melhor. Meus amigos. E o cara, o mestre, é o que eu sinto. E é isso que me intriga. Não vejo muitos ao meu redor que vão ficar surpreendentemente melhores. A maioria vai se tornar cada vez pior. Piorar é muito mais fácil. Sei disso melhor do que ninguém. Não estou muito satisfeito, como o senhor sabe, a respeito do que todos estão dizendo. Mas o senhor precisa ser melhor. Realmente precisa manter o nível. Eu não consegui. É muito difícil. Aí está o X do problema. Manter o nível. Mas vejo que o senhor vai conseguir. Vai ser terrível se o senhor falhar. Meus amigos, perceba aqui uma confissão do escritor que tem consciência de que sua obra caiu de nível, mas que vê na espécie de pupilo, de aprendiz, um potencial ali. E ele está depositando sua fé. Perceba também como que o jovem recebe quase que uma missão vinda do seu mestre, por mais que seja um mestre assim indireto, né? E como que isso vai criando também responsabilidades, né? Um peso na obra. Muito interessante. E aí o diálogo prossegue. Isso aqui é só um trechinho, eu vou ler vários, hein? O vídeo de hoje vai ser grande. E a conversa continua. O Henry St. George, esse escritor veterano, diz, não se transforme, quando ficar velho, naquilo em que me transformei na velhice. O exemplo deprimente e deplorável de alguém que cultuou deuses falsos. Já tinha mencionado isso, né? E o jovem escritor, Paul Overt, fala, mas o que seriam esses deuses falsos? E o mestre responde, os ídolos do mercado. Dinheiro, luxo, a sociedade, arranjar boas colocações para os filhos, dar belas roupas para a mulher.
tudo que leva a gente a optar pelo caminho mais curto e fácil. Ah, as coisas mesquinhas que nos obrigam a fazer. E o jovem, aprendiz, fala, não, mas calma aí. A mulher, os filhos, tudo isso não é um incentivo para que você continue com sua arte? Claro, que eu continue. E que para que eu sustente essa vida, eu preciso escrever cada vez mais, com mais frequência. E você sabe que a gente fazendo as coisas na pressa, a gente deixa de lapidar. A gente deixa a qualidade de lado para fazer quantidade. Ele não fala isso com essas palavras, tá? Mas é essa a ideia. E aí, lá pro final, que o diálogo continua, o diálogo é extenso. O Henry St. George continua. Calma aí, deixa eu achar aqui. Não estou achando. Achei. Tem um momento aqui em que o Henry St. George diz assim ao seu pupilo, ao jovem escritor: consegui fazê-lo ou não? Fazê-lo uma obra de qualidade, do mais alto nível, uma obra-prima, absoluta. Consegui fazê-lo ou não? Essa deve ser a sua única pergunta. E não essa. Consegui fazê-lo da melhor maneira que é compatível com os interesses da minha querida família? O artista nada tem a ver com o relativo. Deve ter afinidade apenas com o absoluto. E sua querida família pode vir a representar mais de 10 parentes por afinidade. É isso. O artista, para o Henry St. George, ele deve fazer as coisas independentemente dos outros. Fazer aquilo que ele quer fazer. E não para tentar agradar um ou outro. Mas assim, isso aqui é um pouco contraditório, né? Porque todo artista pensa também no seu público, no seu leitor, no seu espectador, se ele vai gostar ou não, se ele quer chocar ou não. Então assim, o próprio Paul Overt, ele discorda dessa concepção. Ele fala, que vida é essa? Né? Uma vida de monge, né? Sem prazeres nenhum. Porque... para que você me chamou aqui? Por que você quis que eu conhecesse a moça lá? Na verdade, a moça que chamou ele, né? Mas depois o Henry St. George fica... Não, vai lá conversar com a menina, pô. Pra que isso? Se você defende que para que eu continue fazendo boas obras, eu devo me afastar das mulheres e de tudo mais. E aí o Henry St. George até revela assim, então, é que na verdade eu conheci sua obra há pouco, né? E assim, eu não sabia que era de tão qualidade assim. Eu achava que era mediana, mas não, cara, você pode ir muito mais longe. Perceba também como que é essa relação entre professor e aluno, pupilo e mestre, né? O mestre que vê um futuro promissor no pupilo, o pupilo que discorda do mestre, essa relação dúbia que há entre os dois, né? Muito interessante isso. E aí eu não vou dizer como termina, tá? Eu sei não, né? Eu sei de tudo. Eu digo que o Paul Overt, ele acata a ideia do mestre e fala, eu sou jovem ainda, eu vou experimentar isso, tá? Vou me afastar, vou escrever uma obra-prima e tudo mais. Vou continuar mandando carta para você, vou me afastar da mocinha que eu gosto e tudo mais. Mas depois ele volta para a Inglaterra. E aí, quando ele volta, ele descobre algo que ele não gosta não. Ele não gosta muito não, e mais, tudo aquilo que o mestre tinha dito é colocado em xeque. Eu não vou dizer por qual motivo, você que leia. É uma obra assim, curtinha, gente, olha, de bolso, né? Mas assim, fica aqui uma reflexão do Henry James de o que é uma lição, como que ela é ensinada, por que ela é ensinada, qual é a coesão que existe entre o conselheiro e o conselho. É possível que uma pessoa diga algo, mas pratique outra coisa? E quando isso acontece, o conselho é válido ou não? A gente deve julgar a pessoa, aquele argumento ad hominem, ou não? Prestar atenção apenas nas palavras. Então tudo isso aqui fica posto no final do livro.
assim, adorei a lição do mestre, que na verdade são várias lições. Gente, tem vários trechos e diálogos formidáveis aqui que eu não li porque o vídeo vai ficar enorme. Eu ainda vou falar de outros 2 textos aqui, mas assim, gostei demais. Henry James, a lição do mestre. São várias lições. Mas esse livro, gente, ele é mencionado em um outro que eu li há pouco tempo. Um livro que eu ganhei de presente, de aniversário, de uma professora, ex-diretora, que se aposentou há pouco. Uma das minhas mestras da vida, que é a minha ex-diretora Kátia. Eu a conheci como diretora, né? Depois ela saiu do cargo, ainda é professora, mas se aposentou há pouco, que eu fiquei sabendo, hein? Você não me contou, Kátia, mas eu vi lá no Diário Oficial que você se aposentou. Pois bem, e ela me deu esse livro aqui, que eu gostei, acabei não fazendo vídeo sobre ele, mas vou mencioná-lo aqui, que é o Lições dos Mestres, do George Steiner. Bom, para quem não conhece o George Steiner, sabe que ele é um dos maiores intelectuais da atualidade. Ele que nasceu na França, mas que fez a sua carreira nos Estados Unidos. Ele que é um grande crítico literário, um homem assim muito erudito. E nesse livro aqui, Lições dos Mestres, publicado pela Record, são algumas conferências que ele deu em universidades sobre o tema, né? Professor e aluno, mestre e pupilo, tá? E assim, eu não fiz vídeo sobre ele antes, eu já li já faz um tempo já, porque é muito erudito, tá? Ele cita 1000 pessoas que eu não conheço, né? De contextos que eu desconheço, etc. Mas ele tem, assim, parágrafos memoráveis, reflexivos, críticos sobre essa relação entre aluno e professor, né? Que ele vai dizer que o professor, né, é uma profissão que existe desde o início dos tempos, em que tudo existe a figura de alguém que ensina, né, e que essa posição de ensinar, ela é dúbia, porque o professor ele tem uma autoridade, ele pode ser amado, mas também pode ser odiado, né? O professor que tem uma autoridade sobre o outro e que muitas vezes ela torna-se autoritária, o que é um problema, né? Os alunos também que podem divergir do mestre, e isso pode ser bom para a relação, mas que às vezes é uma relação também conflituosa, né? Do aluno que não quer estar por baixo, sente-se superior, etc. Aqui ele vai destrinchar, gente, a relação entre os dois, mencionando vários autores, vários livros, vários contextos que eu mesmo assim não conheço muito, por isso que eu não fiz vídeo sobre ele, tá? Mas eu separei alguns trechos para ler aqui que eu achei muito interessantes, tá? Logo no início ele vai falar sobre os perigos da profissão de ser professor, né? Que diz assim: os perigos são proporcionais ao júbilo. Ensinar seriamente é pôr as mãos no que há de mais vital no ser humano. É tentar ter acesso ao que há de mais sensível e de mais íntimo da integridade de uma criança ou de um adulto. Um mestre invade, força a abertura, é capaz de devastar a fim de purificar e reconstruir. O ensino ruim, a rotina pedagógica, um estilo de instrução cínico, quer seja o cinismo consciente ou não, são perniciosos. Destroem a esperança pelas raízes. O mau ensino é quase literalmente assassino e metaforicamente um pecado. Ele diminui o aluno, reduz a uma insanidade abjeta o assunto apresentado, impregna a sensibilidade da criança ou do adulto com o mais corrosivo dos ácidos, o tédio, com os eflúvios perniciosos do enfado. Milhões de pessoas tiveram e têm suas experiências da matemática, da poesia, do pensamento lógico aniquiladas por um ensino assassino, pela mediocridade, talvez subconscientemente vingativa, de pedagogos frustrados. Em termos estatísticos, o anti-ensino aproxima-se da norma. Bons professores, incendiários das almas nascentes de seus alunos, podem ser mais raros do que artistas virtuosos ou que sábios. Só verdades, né, meus amigos?
Aqui ele coloca como que é grande a responsabilidade do professor, de como que a gente tem que ser sensível para atuar ali no que há de mais íntimo, a curiosidade, a vontade de aprender das crianças ou dos adultos, de quem quer aprender, de quem pode, de quem tem essa possibilidade. Porque a depender da forma como o professor age, ou fala, ou até mesmo pensa, em vez de trazer o aluno para o conhecimento, de conseguir levá-lo para mais longe, na verdade o professor tolhe a vontade, a curiosidade, o conhecimento. E aí a aula, que era para ser um momento assim maravilhoso, de aprendizado, de descobrimento, de autodescobrimento, na verdade se torna um momento entediante, tedioso. Uma pena, né? E aqui ele coloca que, infelizmente, é quase uma norma de que os professores sejam maus professores. E isso se deve a vários fatores, tá? Desde a má remuneração, a falta de valorização pela sociedade, etc. Né? A má formação, né, dos professores, que na verdade é uma má formação já do próprio cidadão, ainda quando criança, tá? De que não é colocado para pensar mais além, de buscar aprender por conta própria, né? De relacionar os conteúdos, é tudo muito superficial, infelizmente. Superficial igual a aquela sociedade aristocrática da novelinha do Henry James, né? E também lembrei do Henry James quando ele fala aqui que, infelizmente, a norma é essa, né, de maus professores. Assim como o Henry St. George coloca que, infelizmente, a norma é que as pessoas piorem. Né? É muito raro quem vai manter o nível. Então, assim, acabei fazendo esse paralelo aqui. Mas ele continua, tá? Lá no final, ele diz um trecho bem bonito e reflexivo, também, que eu vou ler por completo. Que ele diz assim: não há trabalho mais privilegiado. Só uma questão, tá? Antes de ler, eu vou fazer um outro corte aqui. É que é o seguinte: quando ele fala que é um privilégio ser professor, é por conta do contato humano, do aprendizado mútuo que existe entre professor e aluno, tá? E não por conta de reconhecimento, de bons salários, etc. Inclusive, ele faz uma reflexão aqui, lá no início do livro, que ele sempre se questionou por que ele deveria receber por ser aquilo que ele sempre foi, né? Porque você discutir literatura no meu caso, né? Discutir literatura, mas para outros professores, biologia, história, sociologia, filosofia, é um prazer, na verdade, né? Mas depois ele coloca aqui toda a questão mercantil que existe, tá? E de como que esses aprendizados vão ser úteis na vida social. Mas ele coloca esse questionamento que ele sempre teve, né? Por que eu devo receber por ser feliz, né? Na profissão que eu me encontrei, né? Mas isso, assim, é para poucos, tá? Tem muita gente que, infelizmente, atua, sabe-se lá por quais motivos, e não porque gosta. E aí sim, você continuar nisso é uma lástima, é uma situação árdua, como se fosse um castigo, né? E aí a pessoa quer receber por isso. Mas, até mesmo quem gosta, tá, de lecionar, de estar em contato, a gente passa por poucas e boas. Quer dizer, a gente passa por muitas e ruins. O salário não é suficiente, não, para que a gente se mantenha motivado. O que é uma pena, tá? Agora sim, fechado parênteses, vou voltar para a leitura do George Steiner. Pois bem, continuando. Não há trabalho mais privilegiado. Despertar em outro ser humano poderes e sonhos que vão além dos seus próprios. Induzir em outros o amor por aquilo que se ama. Fazer do seu presente o futuro deles. Esta é uma aventura tríplice que não tem igual. Ao se ramificarem,
As famílias daqueles que foram seus alunos são como árvores, cujos galhos, a princípio verdes, envelhecem também. Eu tenho alunos em 5 continentes. É uma satisfação inigualável ser o servo, o mensageiro do essencial, sabendo bem quão poucos serão criadores ou descobridores de primeira linha. Até mesmo no nível mais humilde, o do mestre-escola. Ensinar bem, é ser cúmplice de uma possibilidade transcendente. Se despertada, aquela criança exasperante da última fila pode conjecturar o teorema, pode escrever as palavras que ocuparão as mentes dos homens dos próximos séculos. Uma sociedade que se volte para o lucro material, que não honre seus professores, é uma sociedade defeituosa. Meus amigos, e a gente infelizmente vive em uma sociedade defeituosa. E ele continua, tá? Aqui é o último trecho que eu vou ler dele. Ele diz assim: vimos que o magistério é falível, que ciúmes, vaidades, hipocrisia e traição intrometem-se de maneira quase inevitável. Mas suas esperanças, sempre renovadas, e a maravilha imperfeita da coisa conduzem-nos a dignitas da pessoa humana. Dignitas seria a dignidade, né? É que está em latim. Ao retorno ao melhor de nós mesmos. Nenhum meio mecânico, por mais eficiente que seja, nenhum materialismo, por mais triunfante, pode erradicar a aurora que experimentamos quando compreendemos um mestre. E aqui ele segue um pouquinho mais. Mas é isso, né? Que maravilha que é a gente ter bons professores, aqueles que despertam a nossa vontade de aprender, de ser cada vez mais. O que é muito raro, né, ter esses professores, mas felizmente eu tive alguns e hoje estou aqui e tenho alguns alunos que pensam muito bem de mim também, que comentam aulas que eu dei anos atrás e falam: nossa, professor, aquela aula lá eu nunca esqueci, né? É maravilhoso, gente. E aqui no YouTube eu continuo com os vídeos em que alguns podem até pensar, me ver como professor, né? Mas eu pessoalmente não penso muito assim não. Eu penso em quem acompanha o canal aqui como outros colegas para os quais eu apresento obras que podem ensinar a todos nós, né? E ele tem uma frase aqui que eu gostei muito e que vai me levar para o último texto que eu vou ler, que é bem curtinho, tá? Mas ele diz assim: a discussão de um tema deve terminar em poesia. Meus amigos. E é por isso que eu trouxe um poema para ler aqui, hein? Muito bem. Esse poema que eu escolhi para fechar o vídeo e o tema, como propõe o George Steiner, que os temas devem ser encerrados com poesia, é um poema que fala justamente sobre arte. A arte que a gente já conversou hoje com o Henry James, com a lição do mestre. Arte que, na sua origem, a palavra arte significa também técnica, tá? A técnica que é necessária também ao professor. Professor que, ao ensinar e deslumbrar quem está aprendendo, também faz da aula uma arte. E o poema também fala sobre a relação entre o novo e o velho, que a gente pode entender como gerações diferentes ou até mesmo entre pupilo e professor, mestre e aluno. Um poema de um poeta que eu gosto muito, que já foi abordado aqui no canal várias vezes, que para mim é o maior poeta brasileiro da atualidade, embora infelizmente desconhecido, que é o Paulo Franco, poeta aqui da região do ABC e que eu, Carlos Siqueira, pessoalmente tenho como um mestre. Embora, assim como o Henry St. George e o Paul Overt tenham visões um pouco distintas. Não visões, eu diria, mas a forma de tratar a própria arte. Para quem não sabe, eu também escrevo poesia. E a minha poesia é um pouco, para não dizer muito, diferente da poesia do Paulo Franco, que é para mim assim, como se fosse mesmo um mestre.
Pois bem, esse poema está contido num dos primeiros livros dele, que é o Pétalas de Insônia, que eu já trouxe aqui em alguma situação que não lembro qual agora, tá? E o poema se chama O Belo, e diz assim: o novo nascerá vindo do velho. Qual artista que a martelo a arte nova cria, transformando a pedra em belo? E o belo que da pedra sai, molda o que é duro, como a luz em beco escuro em si se sobressai. E do velho que se vê no novo, outros sonhos reflorescem, como as gerações em cada povo, um novo revolucionar aquecem. E assim se tece a criação, se transformando a cada renascer, verso a vagar de mão em mão, para num instante eternizar o ser. E o novo que se vê no velho é o Criador a ourivar a inspiração, qual artesão a ciselar verso libelo para eternizar do Criador a criação. Bom, não vou comentar o texto inteiro porque o vídeo já está enorme e meu celular já está piscando porque já está descarregado. Mas é um poema que eu gosto muito e que mostra essa relação entre gerações diferentes que a gente pode interpretar como pupilo e mestre, professor e aluno, até mesmo pai e filho, como que essas gerações diferentes trabalham com a mesma matéria-prima, a pedra bruta, que a gente pode interpretar como a vida ou como as dificuldades da vida, e que os dois trabalham para transformá-la em coisa bela, em arte. Um texto que fala também sobre arte, assim como nós conversamos já sobre a lição do mestre do Henry James. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. 1000 indicações aqui, na verdade só 3, né? A Lição do Mestre, Henry James, uma novelinha formidável, gostei muito, mais do que A Volta do Parafuso. George Steiner, Lições dos Mestres, um livro de não ficção, um livro assim muito erudito, muito inteligente, que certamente eu vou reler para entender melhor. E um poema do livro Pétalas de Insônia, do Paulo Franco, que é também um mestre para mim. Aliás, gente, esse livro aqui eu ganhei na época da faculdade de uma amiga que estudava comigo no curso de letras, a Eliane Germano. Tá? O livro aqui eu ganhei da minha ex-diretora, Kátia, e o Henry James eu conheci através da Volta do Parafuso, que eu ganhei da minha amiga Maiara. Então, assim, 1000 presentes na minha vida de pessoas que são presentes até hoje, por mais que, por exemplo, a Eliane nunca mais eu vi, né? Mas sempre que eu pego o livro, eu acabo lembrando dela, né? E assim, são dádivas que a gente vivencia, né? E eu aprendo com todas essas pessoas. Como eu mencionei, os livros foram presentes que me ensinaram algo e que me compõem até hoje. Então, assim, feliz Dia dos Professores para todos nós. Muito obrigado a vocês que acompanham os vídeos, que são também, de certa forma, professores para mim, colegas nessa escola que a gente constrói dia a dia. E é isso. Se alguém chegou até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima.